eu já tinha mostrado que esse pivô de alta leva ao teste lá do 130, né? Eu não duvidaria. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que semanalmente comentamos sobre os principais ativos de risco do mercado, traçamos aí os principais eventos e elementos que tiveram a sua influência sobre a formação de preços e tentamos aí antever algo para a próxima semana ou próximas semanas e sempre buscando algum tipo de oportunidade para oferecer para vocês. E falando em oportunidade, ontem à noite eu e o Pablo fizemos uma live sobre, além de fazendo uma leitura do novo momento econômico e pós-eleições, a gente desenhou algumas oportunidades que visualizamos no mercado de renda fixa. Então, já está disponível a gravação no YouTube para vocês e no final lá a gente deixou um presente. Eu já até vou dar um spoiler aí para quem não participou e vai assistir a gravação. A gente está oferecendo aí 1 hora de consultoria gratuita para fazer uma avaliação da sua carteira de renda fixa, para verificar se tem algo que a gente possa contribuir com vocês em relação a melhor alocação, melhor eficiência, tendo em vista um novo momento, um novo governo e o que a gente espera a partir disso. Então, tá aqui, vou pedir o pessoal colocar para vocês poderem assistir a gravação, ficou bem legal o material. E lá no final tem um QR Code que você preenche um formulário e já agenda o seu bate-papo aí com algum dos nossos especialistas aqui na área de alocação. Muito bem! Passada aqui a ressaca da eleição, né, o pós-eleição, as melancias começam a se ajeitar dentro do caminhão, já começa um processo de transição, as coisas começaram gradativamente a se acalmar, tivemos aquele nervosismo normal da segunda-feira, da terça-feira, manifestações aí no Brasil inteiro pró-presidente Bolsonaro, ainda os eleitores ainda bastante indignados com o resultado da eleição, mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando. O presidente Bolsonaro deu uma clara sinalização de fazer uma transição bastante tranquila a partir de agora. Teve reunido com ministros do STF, teve um movimento muito produtivo com o Geraldo Alckmin, que foi escolhido pelo Lula para fazer todo o processo de transição entre governos, se ofereceu, já colocaram um local à disposição, já tem a equipe do governo para fazer essa transição. Então me parece que esse primeiro elemento está muito claro e é de muito bom tom. O mercado viu isso de muito bom tom, a gente já vou botar os gráficos aqui para a gente fazer uma avaliação. E aí começa a se fazer as leituras, né? Como é que vem pela frente, o que pode vir de equipe econômica, que viés teremos de um novo governo Lula, será que vai repetir Lula 1, será que vai ser Lula 2, o que ninguém espera, um Dilma, né, pelo amor de Deus, né, já falamos isso várias vezes aqui para vocês, seria uma tragédia, mas não me parece que tenhamos algo muito à esquerda e todos os sinais, todos os movimentos até agora estão muito mais para centro do que para qualquer revoada mais radical. Ao mesmo tempo, já comentava isso na nossa live de ontem, existe claramente a possibilidade de se aproveitar das micro-reformas que a equipe do Guedes já vinha promovendo no Brasil. Isso está criando um ambiente muito propício ao crescimento no Brasil. O Brasil está muito melhor que o restante do mundo, claramente muito melhor, pois eu mostro o gráfico aqui de entrada de capital estrangeiro. Nós temos um Banco Central independente que fica com mandato nos próximos 2 anos. Então tem praticamente um movimento inercial positivo vindo aí. Então até nisso Lula tem sorte, né? Se não se manter o passo correto, ele tem um ganho inercial já de cara no seu governo. Isso já está se refletindo de um certo modo nos preços. E tem um terceiro elemento, que eu também comentei ontem, falei bastante na nossa mentoria hoje, em relação a talvez seja a última chance da esquerda e do próprio PT de não serem riscados da história por uma simples razão.
eles não formaram lideranças. A liderança do PT e da esquerda hoje ainda é o Lula, né, há 40 anos. Então, o que estava se formando não floresceu, Ciro não vingou, Marina não vingou, não tem nenhum grande nome dentro dos quadros do PT hoje. A maioria que seria possivelmente sucessor ou está preso, ou esteve envolvido em escândalos de corrupção. Então, as chances políticas são bastante restritas. E na sua cola, nós temos algumas figuras hoje bastante representativas do outro extremo, onde tem um Tarcísio, que se elegeu em São Paulo, que tem tudo para fazer um belo governo e se projetar nacionalmente. Nós já temos a figura de um Zema em Minas Gerais, que já conseguiu uma boa projeção nacional, tende a continuar fazendo um bom governo. Então, já são figuras marcadas para o tabuleiro eleitoral para daqui a 4 anos. E a chance da esquerda e do PT é entregar um bom governo, né? Então, se não entregarem um bom governo, muito possivelmente serão riscados do mapa, tendo em vista já, inclusive, a formação atual do nosso Congresso, né, onde eles já ficaram em minoria, mais fracos. Então, hoje, o lulismo ainda é muito mais forte que as esquerdas, e o Lula está no fim, claramente está no fim, e ele precisa formar liderança. Então, a opção de fazer um bom governo me parece ser a opção de sobrevivência, né? Então, eu diria que talvez uma migração para o centro traria uma chance maior disso acontecer. E isso é bom para o Brasil, isso é bom para os ativos, e eu vou colocar já o gráfico aqui para vocês verificarem isso. Reparem já o comportamento da Bolsa essa semana, especialmente no dia de hoje, uma subida muito forte. Viemos testar o patamar de 120 mil pontos e só não nos mantivemos lá em cima em função da Petrobras, que teve o TCU indo contra o anúncio de divulgação de dividendos da Petrobras, o que já mostra de novo, né, a velha mania das esquerdas de interferência nas estatais. Então as estatais começam a serem riscadas do mapa de opções de investidores, né? E a Petrobras vem sofrendo bastante com isso, o Banco do Brasil já sofreu e assim por diante. E depois eu vou mostrar a taxa de juros também, tem outros elementos bastante importantes para ser levados em consideração nesse mapa de análise. Mas o fato é que, no frigir dos ovos, os ativos de risco foram beneficiados, armam um pivô de alta aqui no nosso gráfico, as médias continuam bastante alinhadas no sentido ascendente, 9, 21, 55, os preços estão acima de todas as médias, o teste do topo anterior, não marcamos novo fundo, seguramos a média de 55, tudo indica a continuidade do movimento ascendente. Quando a gente vai para o dólar perde uma região de suporte bem importante, que estava desenhado nesse retângulo de quase 3 meses. Também tudo indica que teremos uma continuidade aqui do movimento descendente. Já se faz uma leitura possível de termos o dólar testando essa faixa dos R$ 4,90, gravitando inclusive abaixo dos R$ 5,00. E quando olhamos para a taxa de juros, que seria o terceiro elemento aqui que corroboraria para essa tese otimista, ela só não caiu mais e não veio testar a região dos 12,70. Por quê? Porque já está em negociação no governo de transição a PEC para ter um orçamento suplementar próximo de 200 bilhões para que o Lula já consiga cumprir as promessas de campanha, que são muitas. E já houve uma sinalização do Centrão de que ele ajuda a aprovar a PEC suplementar do orçamento se o orçamento secreto continuar. Então, vejam que em menos de uma semana já começaram as negociações para continuar a gastança, né? E a partir disso começa a se colocar um pouco em dúvida a questão da disciplina fiscal, e aí a taxa de juros não cede. Apesar do Banco Central independente, a gente sabe que nós temos um guardião aí, então a taxa de juros só não disparou em função disso, mas também não cede, porque não está muito claro ainda para que caminho a gente vai seguir na questão do cuidado com
com o dinheiro público. E só mostrando o gráfico da Petrobras, né? E aqui me parece claramente uma manobra petista, no sentido de que esse dividendo não caia no fluxo de caixa do atual governo. Então estão criando uma dificuldade agora, judicializa essa distribuição de dividendos, o Conselho é soberano, muito provável esse dividendo saia, mas aí na decisão já vai ter existido a transição de governo e aí cai no fluxo de caixa do atual governo. Então, a velha e boa estratagema política funcionando bastante bem. Brasil sendo Brasil, não tem novidade nenhuma nisso aí. Só que, infelizmente, os acionistas da Petrobras é que pagam essa conta, como quando a gente começa a ter esse tipo de interferência e esse viés estatizante de um determinado governo. Mas o frigir dos ovos é que o mercado está bem mais otimista do que pessimista, tendo em vista também a visão estrangeira, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Olha só, a entrada de capital no mês de outubro, como vocês podem verificar aqui no gráfico, nós fechamos o mês com mais 14 bilhões, o acumulado do ano, 101 bilhões. Esse dinheiro continua fluindo. Queira ou não queira, o Lula tem um bom tráfego internacional, né? Ele consegue circular bem com as principais lideranças do mundo, ou seja, a credibilidade nesse sentido ela está mantida. Eu acredito que ele faça muito mais um papel institucional, justamente como ele fez no primeiro governo, e talvez o Alckmin fique como um CEO, né? Fique fazendo mais a gestão operacional do seu governo e ele faça mais esse papel institucional, que particularmente eu não acho isso uma má ideia. E se ainda tivermos um viés de uma equipe econômica mais de PSDB, né, com Pércio Arida, Bernardo App, talvez as coisas caminhem bem, e isso também favorece a continuidade do fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, mantém o processo de crescimento econômico, mantém uma moeda um pouco mais estabilizada e, obviamente, isso é bom para o país. E o que acontece lá fora, né? Nós tivemos, deixa eu colocar aqui o gráfico de S&P aqui para vocês, esse movimento corretivo essa semana se deu pela expectativa de continuidade, de aumento de taxa de juros, ainda a inflação, ou seja, mais do mesmo, não temos grandes novidades, as dificuldades permanecem sendo exatamente as mesmas, mas menos pior, né? Um pouco mais controlada, e na Europa a gente já visualiza uma situação melhor também, já estamos montando um pivô de alta, inclusive. Lembro que na semana passada eu mostrei o gráfico europeu aqui para vocês, tinha essa iminência desse rompimento do último topinho, então há uma sinalização um pouco mais positiva também por parte das bolsas europeias, e o mundo parece querer marcar algum tipo de fundo aí, mesmo com as dificuldades lá no mercado americano, Nasdaq sentindo um pouquinho mais, tendo em vista aí anúncios de demissões de grandes companhias, o setor de tecnologia apanhando um pouquinho, mas ainda tentando segurar nesse fundo. Mas realmente a situação ainda lá nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicada, e quando a gente novamente contrapõe com a nossa situação aqui, quando a gente bota o nosso gráfico de volta, repare que estamos aí testando o topo do 120, e se ele for rompido, eu já tinha mostrado que esse pivô de alta leva ao teste lá do 130, né? Eu não duvidaria de testarmos esse patamar, quem sabe ainda dentro do ano de 2022, ainda com movimentos ou direção positiva que a equipe de transição demonstrar ao mercado, e isso é bom para os ativos de risco. Então essa foi uma leitura preliminar aí da primeira semana, tem muita coisa para acontecer ainda nos próximos dias, tem muita informação ainda para ser jogada no mercado, né? Então, isso é tudo leitura, são conjecturas, são leituras que o mercado faz no sentido de tentar visualizar algum tipo de direção e orientar o tipo de alocação que a gente tem que fazer nos nossos principais ativos. A gente continua atento aqui e vai continuar trazendo, na medida do possível,
essas informações para vocês. Lembrando, né, pessoal, tá aqui o link da nossa live de ontem, estava bem legal, muito legal mesmo, vale a pena vocês assistirem. Quem quiser, a nossa hora de consultoria tá lá, o QR Code, é só marcar com algum dos nossos especialistas, vai ser o maior prazer recebê-los aqui. E espero que tenham gostado aí do nosso vídeo, deem seu like, assinem os nossos canais, Telegram, aqui o nosso canal do YouTube, e eu quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá e bom final de semana a todo mundo.